Devemos tentar transmitir nosso conhecimento ao maior número possível de pessoas, sem esperar nada em troca além do sucesso deles na vida. O próprio Deus nos recompensará. Mas se tentarmos guardar nosso conhecimento para nós mesmos, certamente seremos os perdedores. Lembre-se também de que qualquer bem que possamos possuir é uma dádiva de Deus. Aqui se encaixa perfeitamente o velho ditado: não há limite para o bem que alguém pode fazer se não se importar com quem leva o crédito. O Senhor ensinou os pássaros a viver, a construir ninhos e a criar seus filhotes. Então, não deveríamos ajudar outros a construir e melhorar suas casas e suas vidas? Vocês se lembram de Jesus dizendo: quem dera até mesmo um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus 10:42 da manhã. Se Deus não fosse o que é, Ele não seria Deus. E se continuarmos como sempre fomos, nunca seremos como Deus. A casa de Davi, além disso, deve ser como o anjo do Senhor diante deles. O que essa afirmação significa? Significa que, se quisermos ser membros da casa de Davi, devemos ser como Davi, como Deus e como os anjos também. Os anjos se destacam em força, obedecem aos mandamentos de Deus, ouvem a voz da sua palavra, SL 103:20. Eles estão sempre à disposição para ministrar aos santos e os têm guiado com segurança em todos os conflitos ao longo dos tempos. Deus espera que sua igreja e seu povo sejam exatamente isso, como o anjo do Senhor. Independentemente do que nós, como indivíduos, escolhermos ser, Deus, no entanto, terá uma igreja que será tudo isso. Agora, qual é o propósito geral da casa de Davi? A casa de Davi, revelam as Escrituras, está sendo edificada para um propósito triplo. 1. Durante o ajuntamento do povo, é para edificar as antigas ruínas, para reconstruir as antigas desolações, e para reparar as cidades devastadas, as desolações de muitas gerações. Isaías 61:4. Esta obra de reconstrução e restauração tem como tipo a reconstrução da antiga Jerusalém pelos antigos judeus que retornavam do cativeiro babilônico para a terra de seus pais. Assim como eles deveriam reconstruir as ruínas, as antigas desolações, o templo do Senhor, a cidade e os muros, e restaurar a adoração a Deus de acordo com a vontade divina do próprio Senhor, nós também, agora no ajuntamento antitípico, somos chamados a fazer uma obra semelhante, só que muito maior tanto em escopo quanto em proporção. Devemos, portanto, trabalhar ainda mais incessantemente do que eles trabalharam e ser felizes e gratos por termos tido o privilégio de fazer parte de uma obra tão grande e gloriosa. 2. Além desta grande e grandiosa obra, enquanto nas mãos de Deus como um machado de batalha, Júnior 51:20, Ele está com ela para quebrar o jugo dos gentios que agora repousa sobre os ombros do povo de Deus. Com ela, Ele deve emancipar seu povo do domínio gentil, da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ameite, e das ilhas do mar. IS 11:11 da manhã. Com ela, ele deve levantar um estandarte para as nações, e congregar os desterrados de Israel, e reunir os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. IS 11:12 da manhã. Para realizar esta obra, devemos ser primeiro os muitos pescadores, depois os muitos caçadores. Júnior 4:16 da tarde. É assim que as primícias devem ser colhidas, uma a uma. Isaías 27:12. Estamos agora nos dias da caça, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e de porta em porta, algo que nunca antes foi feito. Além da pesca e da caça, também devemos construir uma estrada para o remanescente do seu povo, que ficar, depois que as primícias forem colhidas, da Assíria, como foi para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 11:16 da manhã.
Depois que essa caça terminar e a estrada for construída, então os segundos frutos fluirão para o monte da casa do Senhor. Uma nação, por assim dizer, dirá a outra nação: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Miqueias 4:2. Assim, nossa obra também tem como tipo o movimento do Êxodo, saindo do Egito e se estabelecendo na terra prometida. Assim como eles foram libertos da escravidão egípcia, nós seremos libertos do jugo do mundo. E assim como eles tomaram posse da terra e estabeleceram o reino, assim também seremos nós, se fizermos dos erros deles nossos trampolins para o sucesso. 3. Finalmente, devemos apressar a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se dissolverão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Devemos trazer novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3:12 da manhã, 13. Para outra fase desta obra, temos também o dilúvio como tipo. Assim como a pregação de Noé levou ao fim do mundo em seus dias, a nossa pregação levará ao fim do mundo em nossos dias. Assim como os fiéis daquela época encontraram refúgio na arca de Noé, os fiéis de hoje encontrarão refúgio no reino, a igreja purificada, aqui previsto. A obra desses 3 movimentos, de Zacarias, Moisés e Noé, portanto, tipifica cada fase do nosso trabalho. Aqui se vê claramente que a obra que nos foi dada por Deus não consiste apenas em pregar, mas também em trabalho manual. Há milhares no mundo que estão tão ansiosos para pregar quanto os ursos para encher a barriga depois de saírem da hibernação, mas são poucos os que se dispõem a pôr mãos à obra e a continuar a empurrar. O que o mundo precisa hoje não são pregadores, mas professores que saibam ensinar com uma mão e usar a picareta ou a pá com a outra. O mundo também não precisa de homens que busquem o ofício de Moisés e Arão, mas precisa urgentemente de homens que possam receber ordens e executá-las com sucesso, homens que ousem enfrentar o gigante, o leão e o urso, homens que ousem ser heróis para Deus, homens admirados, homens com fé inabalável e paciência ilimitada, que acreditem que o próprio Deus está conduzindo o navio e que, portanto, não pode haver fracasso. O mundo certamente precisa de homens como Noé, Moisés, Davi, Esdras, Neemias e um grande número de Jó. Nosso trabalho e dever estão agora tão claros quanto possível neste momento específico. Não precisamos, portanto, errar. Não precisamos ignorar o que deve ser feito e como deve ser feito. Muitos acreditam honestamente que estão fazendo a obra de Deus, ou pelo menos ajudando nela. Mas se examinarem suas realizações diárias, seus motivos, seus objetivos e propósitos, alguns descobrirão que não estão trabalhando para Deus, mas sim matando tempo ou trabalhando para si mesmos. Na verdade, agora como nos tempos de Moisés, há ocasiões em que não sabemos se santos ou demônios estão ativamente engajados na grande obra de Deus. Parem, ouçam, pensem, examinem-se. Valerá a pena o seu tempo e a sua energia. Descubram quem vocês são, o que vocês são e onde estão. Esdras e Neemias passaram por momentos difíceis na construção dos antigos desertos. Creio que Deus poderia ter colocado anjos para impedir que seus inimigos interferissem em seu projeto. Mas ele escolheu que os construtores fiéis segurassem a espada em uma mão e os tijolos na outra. Né 4:17 da manhã, 18. O trabalho deles foi tão árduo, se não mais árduo, quanto o nosso. Mas eles foram fiéis nele, e não podemos nos dar ao luxo de ser menos fiéis. Sim, eles trabalharam tanto quanto ensinaram. Eles ensinaram não apenas religião, mas também construção. Você não vê que, como os tipos apontam, as coisas que somos chamados a fazer não podem ser feitas apenas ensinando. Agora estamos prontos para ler. Versículos 9, 10,
E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo seu primogênito. Quando Deus começar a destruir as nações, ele derramará sobre seus santos o espírito da graça, e então eles realmente lamentarão por pecarem contra o Senhor. É porque os homens não têm esse espírito que seus sentimentos pessoais são tão facilmente feridos por qualquer pequena coisa feita contra eles. E visto que o espírito da graça faz com que alguém não lamente a si mesmo, é compreensível que ter pena de si mesmo e se magoar com o que os outros fazem ou dizem contra si seja um sinal claro de que, em vez de estar imbuído do espírito da graça, ele está imbuído do espírito do diabo, que busca diariamente desencorajar e desanimar por meio da compaixão por si mesmo. Lembre-se de que a autopiedade é pura autoderrota. Nenhum de nós jamais foi abusado como o Senhor, e, no entanto, o eu nele nunca foi ferido. Se devemos sentir pena de alguém, não sintamos pena de nós mesmos. Às vezes pensamos que sentimos pena dos nossos pecados e de termos causado o abuso e a crucificação do Senhor, mas nossa tristeza não é real, é apenas teórica. Quando este Espírito de graça for derramado sobre nós, então compreenderemos plenamente que não foram os pecados dos judeus, mas os de todos nós, que crucificaram Cristo, e então consideraremos um privilégio sermos abusados por amor a Cristo. Versículos 11 a 14, naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as famílias restantes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Um grande dia está chegando, irmão e irmã. Se esse dia não estivesse próximo, não teríamos hoje esta luz lançada em nosso caminho. Trabalhemos, portanto, pela edificação do reino do Senhor, para que a sua vontade seja feita em nós e, assim, finalmente, seja feita, assim na terra como no céu. Como precursores do seu reino, façamos tudo o que pudermos para nos provarmos dignos de estar com ele no Monte Sião, para sermos como Deus, como o anjo do Senhor diante dos santos, para levar o evangelho eterno a todas as nações e, assim, por fim aos pecados e infortúnios do mundo. Se você viu a necessidade do povo adventista do sétimo dia ao ouvir essa mensagem, por favor compartilhe com um irmão na fé. Deus te abençoe.